Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. Olá, começa agora mais um episódio do Orelha de Livro. Eu sou Marcelo Gaudio. Eu sou Beatriz Guimarães e hoje falamos sobre a obra Policiamento e Governança Contemporânea, a Antropologia da Política na Prática, organizada por William Garriott, que é antropólogo e professor da Drake University, nos Estados Unidos. A versão brasileira desse livro foi lançada em 2018 pela editora da Unicamp. É uma obra que reúne 9 artigos de diferentes autores que pesquisam a questão do policiamento a partir da etnografia, acompanhando grupos de policiais e outros agentes de segurança pública em várias partes do mundo. Essa coletânea traz um olhar interdisciplinar sobre o tema e revela como a polícia participa de diferentes dimensões da vida social e cultural. E para falar sobre essa obra, convidamos a professora Suzana Durão, do Departamento de Antropologia da Unicamp. Ela pesquisa políticas e práticas de policiamento e já fez trabalhos de campo em Portugal e no Brasil. Foi a Suzana quem recomendou o livro para publicação na editora da Unicamp, além de ter contribuído com a revisão técnica e escrito o prefácio da edição brasileira. Então, para começar, professora, a gente queria saber o que te levou a recomendar essa obra para publicação na editora da Unicamp. Então, essa obra, que ela chama Policiamento e Governança Contemporânea, né? E ela é sobre antropologia da polícia na prática, né? Ela é uma obra interessante, assim, e de referência, né? Porque ela reúne vários especialistas em estudos de polícia que são da antropologia e que têm uma interface com a criminologia, com a sociologia, com a ciência política. Mas a abordagem escolhida é uma abordagem etnográfica, então é uma abordagem de contacto direto, cotidiano, com agentes da polícia ou com policiamentos plurais, né, variados. E o objetivo da publicação é em português, porque a obra reúne pessoas de vários países, mas sobretudo dos Estados Unidos e do Canadá, mas também tem Teresa Caldeira, que é brasileira, mas que também trabalha nos Estados Unidos. Então a ideia foi reunir numa obra só, numa coletânea, né, digamos assim, um estado da arte do que vem sendo a discussão sobre polícia e policiamento na teoria social, a partir do aporte dessa visão etnográfica da antropologia, que a antropologia faz com muito cuidado, né, com muito tempo, com muita dedicação. Então, a ideia foi de sublinhar a interdisciplinaridade, mas dar um enfoque a partir de baixo, como a gente diz, né? A partir do chão, dos estudos empíricos, né? Com dados em primeira mão, e trazer ao mesmo tempo uma reflexão teórica que é muito elevada, trazendo muitos autores para debate, mas mostrando como as visões muito abstratas sobre polícia, elas são muito, muito limitadas, que é preciso perceber exatamente o que está acontecendo no campo para entender as dinâmicas do policiamento. Ao mesmo tempo, a gente enfoca essa questão do policiamento como uma espécie de uma janela que dá para perceber toda a sociedade, para perceber dimensões económicas, para perceber dimensões políticas, para perceber governo, para perceber legitimidades sociais ou conflitos sociais, né? Então, a polícia é um objeto fundamental nas ciências sociais porque ele traduz ele agrega uma série de problemas e de questões críticas que dizem respeito à vida social, né? Como que funciona a antropologia do policiamento? Essa linha de estudo, desde quando que ela é feita? Então, mais ou menos talvez uns 20 anos, 10 anos, assim, tem começado a surgir um trabalho de juntar várias pessoas que se têm dedicado a estudar a polícia e o policiamento e que começaram em vários pontos do globo, assim, que começaram a perceber que faziam isso e se organizaram em rede e começaram a constituir um tema de trabalho.
Então, um dos autores muito importantes para um dos líderes, digamos assim, dessa rede de pessoas que estudam polícia é o Didier Fassin, que é um académico que está sediado em Princeton, no Institute of Advanced Studies. E o Fassin fez um trabalho sobre a polícia nas banlieues francesas, nas periferias francesas. E ele mostrou a ligação entre policiamento, migração, a seletividade da ação policial, os problemas que o governo Sarkozy, como o governo a polícia se foi transformando através daquele governo de direita. Então é uma espécie de é um livro que marcou um pouco este campo. Aí ele também resolveu fazer um livro sobre a escrita da etnografia do policiamento. E aí ele fez um encontro lá em Princeton e convidou todas as pessoas que ele captou que estavam a fazer este tipo de trabalho etnográfico sobre polícia. E nós estivemos reunidos vários dias e dessa reunião surgiu também um livro que acabou de sair o ano passado, que é Writing the Worlds of Policing, acho que é assim, que saiu lá na editora de Chicago. Então, assim, tem um caminho aí, tem muita gente a publicar monografias muito interessantes sobre a polícia na Índia, sobre a polícia na Tailândia, sobre a polícia no Brasil. Já tem uma longa tradição também, nós temos uma longa tradição de estudos sobre violência, policiamento aqui, a partir do NEV, a partir de vários outros centros de pesquisa no Brasil, já há 30 anos. Agora, a antropologia em si, trazer uma reflexão que conecte etnografia e teoria social, a antropologia é quem mais tem feito isso. Mais do que a sociologia, mais do que a ciência política, porque são disciplinas que se dedicam a outras metodologias, né? E a antropologia tem como fundamento da sua disciplina essa questão da escuta e do acompanhamento permanente e com tempo e com grande intimidade cultural, né, e social, com as pessoas com quem se faz o trabalho de campo, sejam elas índios, né, comunidades indígenas, aldeias, ou sejam movimentos sem terra, ou sejam pessoas vulneráveis ou pessoas que exercem poder, como é o caso da polícia. Então, isso suscita uma série de questões teóricas, mas também metodológicas, que é como lidar com pessoas que exercem violência, né? Como lidar com relações que são de uma certa intimidade e de afetividade no tempo, né? Com pessoas com as quais podemos até nem concordar, né? Em termos subjetivos. Mas não é finalmente não é sobre isso, né? que a antropologia incide, né? Sobre os afetos, é sobre a capacidade de produzir reflexão a partir dessa metodologia que é muito específica, né? Que é de imersão nas realidades documentadas, né? Então, a antropologia traz realmente uma capacidade de ver, por exemplo, que está tudo aquilo que não é visível, né? Tudo o que se passa nos bastidores, tudo o que, muitas formas, conecta muitas dimensões e muitas escalas, desde escalas micro até a problemas de ordem de plano de segurança, né? Tem essa capacidade de fazer essa conexão entre dimensões que não são de acesso fácil, nem para os cientistas que escolhem um caminho de pesquisa e nem para o cidadão comum que não conhece por dentro o que é que está a acontecer no dia a dia, né? E nem nos grandes planos de segurança. Então, eu diria que a antropologia do policiamento tem realmente não apenas pela sua característica metodológica, mas por um caminho que ela segue de perspectiva, de uma perspectiva que é muito intimista para uma perspectiva muito mais ampla. Como há um livro que se chama Estudar localmente para pensar grandes problemas.
E é exatamente isso que a antropologia faz. Estuda, às vezes, dimensões muito concretas, uma delegacia, uma manifestação, parte desse momento, ou parte dessa situação, para estudar, a partir daí, uma série de outras dimensões imensas que se passam muitas vezes ao nível do globo, nem sequer só ao nível nacional, ou só ao nível do Estado, né? Então ela reflete, às vezes, a partir desse pequeno, ela reflete muito amplo, né? Isso assim se passa com o policiamento, que muitas vezes é uma dimensão que está a acontecer territorialmente num dado espaço, naquele momento, mas que ela traduz uma série de tendências, né? Tendências globais que estão a acontecer, como, por exemplo, uma das grandes tendências é a militarização da polícia, né? Que houve um momento em que, digamos, a vida do policiamento comunitário, de um policiamento mais humanitário, mais humanista, um policiamento mais próximo aos cidadãos, teve um momento em que houve uma espécie de consenso que esse era um caminho a seguir. Mas foi um tempo curto, um intervalo curto, entre os anos 80 e os anos 2000, sobretudo ali entre os anos 90 e os anos 2000, foi quando apareceu essa ideia de que, de facto, as polícias deviam ser preparadas para lidar com os cidadãos, deviam ser preparadas para atender os problemas dos cidadãos, e de repente nós vemos uma virada, né? E essa virada não é aqui no Brasil apenas, né? A virada mais militarista, mais especializada, a ideia de que você tem cada vez mais apostar na especialização e na força e na não negociação, ela começa a aparecer, né? E as etnografias, a antropologia consegue lidar melhor com essa dimensão, não só de perceber como foram as tendências mais amplas que a criminologia, por exemplo, descreve bem, né? Como foram as grandes tendências, os grandes programas, né? Mas a antropologia consegue dar corporalidade, consegue dar descrição, consegue colocar as pessoas na situação em que isso está a acontecer. Isso muda completamente o registro de construção de conhecimento, né? Porque de repente os próprios policiais eles são envolvidos no conhecimento. E os policiais, os seguranças privados, toda essa mistura, que é outra das características do policiamento, é que ele não é só um policiamento de Estado, né? Nunca foi, menos ainda no Brasil, né? Então, assim, essa mistura de atores do policiamento começa a fazer-se visível também através da sua própria produção, participação no conhecimento. Então, nós começamos a perceber de outra forma, e de uma forma mais sofisticada, muitas vezes, as nuances, as diferenças entre alguns lugares, entre o que está a acontecer, né, em alguns lugares da cidade, né? Então, é possível dizer que não só o papel da polícia e a forma de operar, o comportamento, como também a forma que a sociedade a vê, tem se transformado ao longo das décadas. Uhum. Você falou no sentido de uma militarização maior, né? E pensando por esse lado, tem um termo que o organizador da obra fala, que é o fetichismo policial, né? Isso tem um pouco a ver? Dá para fazer uma relação entre esse fetichismo policial e essa maior militarização? Eu acho que exatamente tem uma ligação, porque a ideia do fetichismo é que é atribuído a um determinado objeto, né, poderes sobrenaturais. E nós vemos muito isso em relação à polícia, né? E agora também em relação a governos, né? Mas vemos muito essa ideia de que há uma certa propriedade sagrada. Aliás, tem um outdoor muito interessante na entrada de São Paulo que diz a farda da polícia militar é sagrada. É exatamente isto, né? É exatamente a apelar à ideia de que os policiais são intocáveis porque eles são do bem, eles são superiores, né? Então, essa é uma ideia que percorre o senso comum, muitas vezes, né? Ao mesmo tempo, há quem experimente exatamente o inverso, que é o demónio, né? A polícia é o demónio, é o agente do Estado que vem para matar. Em algumas regiões, né, nas periferias, nas favelas, é muito isso que se sente.
não deixa de ser um fetichismo, é um fetichismo negativo, né? É uma espécie de fetichismo positivo e um fetichismo negativo. Mas essa ideia que foi sempre muito divulgada de que a polícia é uma espécie de pré-requisito da ordem social, que ela estaria como que se não tivermos polícia nós não temos ordem social, é uma ideia que vem de muito longe, né? É uma ideia que vem da constituição dos próprios Estados-nação, né? Que vem da ideia de que é preciso assegurar uma certa ordem, porque é preciso assegurar os próprios governos, né? Os governos existem muitas vezes com a polícia, né? Ao lado da polícia e também numa relação de troca e de permanente negociação do uso da força, né? Por vezes eles liberam para a polícia ser mais autónoma e tem um sentido mais da polícia se ilhar, né? Dela fazer o seu próprio governo policial, né? E em outros momentos eles instrumentalizam a polícia, né? E tornam-na refém de governos e de políticas, né? Então, mas isto nunca não é nem nunca um marxismo pleno, né? Nem nunca a polícia é só instrumentalizada e também nem é um weberianismo pleno, ou seja, a polícia também não é uma ilha burocrática e autónoma que decide por si. Essa é a sacada da antropologia do policiamento, é mostrar que não tem uma teoria social que dê conta da complexidade desse fenómeno, né? Do fenómeno do que é a soberania, do fenómeno do que é a governança policial, do que é a prática do policiamento no dia-a-dia. Depois alguns autores vão ainda mais longe, porque eles mostram que em vários contextos culturais a polícia ganha uma outra dimensão. Sim, ela de facto, por exemplo, na Tailândia, nos estudos do Martin, que vem no livro, né? Ela tem uma dimensão mais cosmológica, assim, ela faz parte de toda a organização da distribuição de bens, da distribuição de a quem pertence o quê, né? E como é que se distribui os bens. Então, assim, mesmo quando nós tentamos grandes problemas e tentar universalizar grandes problemas como violência policial ou corrupção policial, nós temos que ter muita atenção ao modo como esses grandes problemas podem estar a falsificar o nosso estudo, podem estar a diminuir o entendimento da complexidade do que os lugares mostram ser o policiamento, que pode ser muito mais complexo do que uma questão só de corrupção. Pode haver uma série de trocas de lugares de poder, da forma como, dependendo do lugar onde estamos, a partir do qual estamos a entender o policiamento. Então é isso que essa obra traz, é essa capacidade de entender, de fazer aquilo que nós às vezes chamamos o intervalo da crítica. É estudar com muita profundidade, sem a priori, né? Sem partir de uma ideia fechada sobre o que é o policiamento, ou sobre o que é o poder, ou sobre o que é o governo. E a partir daí entender as dinâmicas mais complexas em cada dimensão social, que vai diferir, né? Necessariamente. Eu achei interessante que o autor, o William Garreau, que faz Garriott, que faz a introdução, ele, para introduzir literalmente o livro, ele faz um resgate histórico do que é policiamento, um pouco da formação da palavra, que tem muito a ver com política, o lance que as duas caminham juntas para tentar trazer melhorias para a população, num sentido bem amplo da palavra. Mas com o passar do tempo a gente vê o policiamento acaba se especializando para uma área, mas para quem essa segurança serve? E essa segurança ela é diferente também na forma de aplicação nos diferentes países. Como que isso funciona e por que ela se separou? Até pensando nos capítulos do livro que falam de vários países e várias formas de policiamento. Uhum. Enfim, a história do policiamento na Europa
E, por exemplo, para dar apenas dois exemplos, a história do policiamento na Europa continental, ou a história do policiamento em Inglaterra, a história do policiamento nos Estados Unidos, para dar esses exemplos, é muito diferente. Só para dar esses exemplos, porque são aqueles sobre os quais nós temos mais produção histórica sobre polícia, porque no Brasil, apesar de nós termos muita reflexão sociológica, ainda não temos muita reflexão histórica. Já vamos tendo alguma no Rio de Janeiro e em São Paulo, alguns autores muito interessantes até, mas ainda falta uma dimensão mais profunda do conhecimento. Mas, digamos que o Brasil tem muito mais a ver com o que se passa nas Américas, né? Em geral, que é uma visão que o policiamento tem. Normalmente o policiamento sempre reflete a organização social, a forma como os vários grupos sociais foram distribuindo, a forma como os poderes foram organizando, a forma como os Estados foram desenhando, né? E a relação também muito estreita com a distribuição da propriedade, né? Porque a polícia serve muitas vezes para controlar também, a gente muitas vezes esquece, mas na base da origem dos policiamentos de Estado está a fiscalização, né? A imposição, por exemplo, de impostos. Assim, as polícias serviram para botar ordem, né? Na relação entre os Estados e os cidadãos e para exigir, né? Não é só uma questão, temos a polícia na ponta, mas temos uma série de policiamentos, né? Então, na verdade, o que eu acho é que nós temos que pensar sempre, por exemplo, quando nós partimos a priori, que é muito comum, a questão do respeito pelos direitos humanos para pensar a polícia ou violência policial, muitas vezes nós esquecemos toda a dimensão histórica e digamos, de constituição de princípios cívicos ou de constituição de princípios e de regulações de vida em comum que não são iguais em todos os países, né? Em muitos países, essa regulação da vida em comum não se fez pela partilha de princípios de convivência que implicavam uma espécie de controle social, onde a polícia é mais um elemento. Por vezes nós podemos ver que a polícia é uma imposição, em alguns lugares, muito mais do que noutros. Por exemplo, enfim, Portugal não é, onde eu nasci, né, onde eu vivi até há pouco tempo, não é um exemplo de polícia profissional muito, assim, de ponta. É um país relativamente tranquilo. Então tem uma polícia relativamente invisível, não é uma polícia que se coloque como um ator político de primeira instância. Ele é um ator mais discreto, digamos assim. Então isso leva o facto de, por exemplo, em Portugal haver uma criminalidade muito baixa, índices de criminalidade baixa, violência criminal, crime violento muito reduzido, né? E muito controlado em determinados tipos de crime, né? E da questão da violência não ser uma questão social, né? Um debate, faz com que a polícia tenha um certo papel. O policiamento se faz de uma certa forma e talvez até um pouco contraciclo. O policiamento comunitário nunca, assim, o policiamento, como eles chamam de proximidade, ele nunca caiu completamente em desuso, não ficou completamente fora de moda, embora existam grupos mais militaristas, mais pró-militaristas, assim, mais adeptos de um certo militarismo. Digamos que a dimensão cívica e a ideia de que a polícia é civil, ela não é militar, pelo menos nas regiões urbanas, ela ganhou muita força e manteve-se, né? Ela constituiu-se historicamente como dominante. No Brasil, nós vemos que, por exemplo, só para dar esses dois exemplos, que são os que eu conheço melhor, né, por via do trabalho, de pesquisa, no Brasil o que nós vemos é que nunca foi completamente interrompida a relação institucional mantida com a ditadura militar. Então, a própria polícia e todo o sistema de segurança pública e justiça criminal, ele nunca foi totalmente reformado.
não existiu propriamente uma reforma. Existiu a Constituição de 88, deu alguma direção para uma abertura, para uma capacidade de negociação da polícia, mas a polícia sempre se manteve, o esquema policial no Brasil manteve-se mais ou menos o que era anteriormente. E com um agravante, né, de nos anos da democracia haver um incremento do crime violento, uma dificuldade de controlar o crime, uma dificuldade de resolver o crime, né, que no Brasil há uma que se chama normalmente impunidade, né. A impunidade tem elevadíssimos níveis, né? Então tudo isso se combina para que a polícia seja uma polícia muito mais fora do compromisso de fazer parte da vida social e de participar nela do que em outros países. E o que nós conseguimos perceber é essa incapacidade de se entrosar à vida social e de ter até uma visão, como nós sabemos, né, muito guerreira, assim, da ideia de que os cidadãos são inimigos em primeiro lugar, que tem que se desconfiar à partida deles e depois conversar, e dependendo dos lugares a abordagem é diferente e umas vezes é muito dura porque as pessoas do lugar não merecem que seja diferente, né? Todas essas ideias que nós conhecemos do dia-a-dia, que nem sequer são escondidas, elas são relativamente de acesso fácil e público, né? Tem muito a ver com essa questão de uma certa continuidade histórica do modelo e de uma certa incapacidade de trazer os policiais à participação na vida social. Isso necessariamente tem custos para a sociedade, né? E isso, por exemplo, é uma dimensão que eu acho que deveríamos trabalhar nós, académicos, com os policiais e outros atores da vida social deveriam ter isso em conta. E o Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem feito um trabalho incrível nesse aspecto, de trazer visibilidade para programas, projetos de policiamento que são inovadores, que são de facto comprometidos com essa relação com a vida social, com a transformação da vida social, e não apenas com a ideia de que é preciso combater, é preciso agir-se com força, é preciso combater o crime sem inteligência, né? sem uma reflexão, mas com as armas, com o corpo, com a força, né? Então é um trabalho bem difícil de fazer, porque se nós não temos a densidade histórica, e temos que começar agora, e muitas vezes em circunstâncias que não são favoráveis a essas ideias, a essa proposta, é um trabalho muito difícil. Mas também não é um trabalho que seja resolvido se nós nos colocarmos do outro lado e dizer que a polícia é o agente do mal, fetichizando negativamente, dizendo que eles são contra os direitos humanos à partida. É isso que eu acho, é isso que eu gostaria que esse livro trouxesse de novo para pensar, é que não chega mais, não podemos mais manter esses dois lados. Essa dicotomia entre polícia é do mal, polícia é do bem. Não existe. A polícia não é um elemento sagrado, a polícia tem que ser controlada pelos cidadãos, ela tem que ser supervisionada o tempo todo, porque ela está ao serviço da sociedade, então ela tem a sociedade para dar conta, né? Ao mesmo tempo, ela não é sagrada, né? A farda dela não é sagrada, a farda dela é uma farda, né? Não podemos interiorizar esse discurso, mas também não podemos interiorizar o discurso de a polícia é o elemento do mal, ela é culpada, a polícia militar é culpada de tudo o que nós estamos a viver nesse momento, ou é culpada pela desigualdade social, ou é culpada por toda essa segregação territorial que nós vivemos. Ela é mais um elemento, ou é culpada pelo desrespeito total pelos direitos humanos, né? Nós temos que perceber, para além disso, como é que ela muitas vezes é instrumentalizada, como é que ela é liberada para matar, quem dá o direito de matar, né?
como isso é feito de modo tão complexo, muitas vezes quem dá o direito de matar é o próprio cidadão, que depois critica a polícia porque ela mata. Então temos que ter um pouco mais de abertura e de conhecimento mais detalhado para começar a perceber as subtilezas do que está em jogo no policiamento. É isso que esse livro se propõe trazer. São esses estudos mais que permitem comparar, que ao não centrar, por exemplo, só no Brasil, que permitem ampliar a visão, porque é muito ruim só ficar com uma visão, né? Como se o Brasil fosse o único lugar que tem polícia, né? ou que a polícia é violenta, ou que o único lugar para pensar. É bom ter comparação, né? É bom ter dimensões comparativas, olhar para outros lugares, perceber como é que está a acontecer com outros lugares, né? E tem uma questão que pelo menos para mim foi bem interessante de ver na leitura do livro, que é de tentar entender um pouco como que se dá essa etnografia mais nos detalhes. Talvez seja até interessante para o ouvinte que não conhece muito bem essa forma de trabalhar, essa forma de pesquisar. De maneira geral, assim, como é que funciona essa relação do pesquisador com esses agentes do policiamento? É um acompanhamento mais de escritório? É mais de rua? Como que é isso, geralmente? Aí eu acho que talvez o mais interessante seja dar o exemplo de como eu fiz, assim. Quando eu fiz o doutorado, tem várias fases. Eu fiz um doutorado sobre delegacias policiais em Portugal, sobre o policiamento de rua, né? Porque a rua dos policiais, eu dizia assim mesmo, a rua dos policiais era onde eu queria chegar. Então, para chegar à rua dos policiais, que é o primeiro nível do trabalho, é o mais difícil institucionalmente, né? Então, há todo um progresso de negociações para chegar a esse ponto em que a pessoa recebe uma autorização formal para ficar um ano inteiro a rodar com os policiais no patrulhamento e a fazer pesquisas variadas às ocorrências, a fazer pesquisas com os chefes, atendimento, etc. Então, eu demorei bastante tempo a conseguir essa autorização para fazer o doutorado. Passei um ano, 12 meses em permanente contacto. Fiz os turnos de serviço, né? As noites, os dias, as várias horas, acompanhei vários grupos de trabalho, né? Acompanhei vários programas de trabalho e era uma espécie de, para vocês terem ideia, tinha vários nomes que eram atribuídos. Você é uma estagiária, você é uma pupila, você agora é a nossa maçarica, sei lá, tinha um monte de nomes que têm a ver também com a realidade portuguesa. Tinha um monte de nomes porque ninguém sabia bem qual era o enquadramento daquela pessoa ali. Então, muitas vezes, o que é que eu fazia? Eu percorria as ruas, porque as noites, as ocorrências, né, ia com eles, tinha sempre um caderno, que é essencial, é um instrumento essencial para quem faz trabalho de campo, que nós chamamos de observação participante. Ter sempre um caderno para ir registrando várias coisas e chegava em casa e ficava geralmente uma rotina de 2 horas escrevendo sobre o dia, no diário de campo. Então é um trabalho de grande envolvimento físico, afetivo, emocional, mas é também um trabalho de grande racionalização de ideias, né? E de memória, de fixação de momentos, de conseguir lembrar os aspectos do dia-a-dia, das ocorrências, porque tem muito do que nós chamamos de fenomenologia, né? Da fenomenologia dos factos, do que foi acontecendo. Pelo menos isso me interessava bastante. Perceber a resolução, a mediação, como é que era feita a mediação, como é que era feita a resolução de conflitos, quais eram os problemas que apareciam, quais eram as dimensões que não se conseguia resolver, o que é que ficava, quais eram porque depois isso surgiu na tese, né? A hierarquia de ocorrências, quais são as ocorrências que valem a pena para os policiais, como é que eles chamam, como é que eles classificam a vida social, né? Como é que eles classificam os problemas da vida social. Porque uma coisa é a ordem jurídica, outra coisa é a social, né? São diferentes, né? E uma certa ordem moral dos policiais, né? Como é que eles organizavam uma certa ordem moral.
Então, assim, esse trabalho de que nós chamamos de reflexão etnográfica é, no fim, uma monografia escrita com vários capítulos, né? Um livro, uma obra, em que ela traduz um percurso de muito tempo de acompanhamento dos grupos com quem trabalhamos, das pessoas com quem trabalhamos. Muitas vezes é frequente nós termos 4 ou 5 pessoas com quem estabelecemos uma relação privilegiada, que nós chamamos de informantes privilegiados, né, ou interlocutores privilegiados. É muito comum que hajam essas âncoras, né, essas pessoas que fazem a ligação aos lugares, né. É comum, porque nós não temos toda a abrangência do mundo para nos dar da mesma forma com todas as pessoas, né? Então, isso é por aí, né, esse trabalho. Depois, como, claro, nós vivemos em sociedades complexas, cada vez mais o trabalho de campo é feito em vários lugares. Eu trabalhei também nas delegacias com mais intensidade, mas fui com muita frequência almoçar e entrevistar as pessoas da Direção Nacional, que estão nos gabinetes, aqueles que estabelecem as políticas para a Polícia Nacional, lá em Portugal. Fui muitas vezes acompanhar as grandes operações policiais do distrito, né? Que eram as operações que eram preparadas, que eram organizadas na rua, né? Para operações top, para descobrir armas, ou para descobrir pessoas, ou para fiscalizar condutores alcoolizados. Fui e acompanhei vários seminários, né? que eram oferecidos. Depois comecei a ser convidada também. E depois comecei a participar ativamente da vida da instituição. Depois comecei a dar aulas aos policiais, aos oficiais de polícia, no mestrado. Entrei na academia de polícia. Comecei a fazer parte daquele mundo. Até um dia em que eu fiz o concurso no Brasil e vim para cá. Mas estava completamente já integrada à vida, porque é raro uma pessoa que dedica muito tempo a estudar um assunto, né? E então eles começaram a perceber que eu conhecia muito da literatura, que eu conhecia muito da realidade e que os alunos aproveitavam muito com isso também, né? Então houve esse caminho que foi muito interessante. Quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a perceber que não poderia fazer exatamente o mesmo caminho etnográfico, porque a polícia no Brasil, ela não tem essa capacidade de abertura, ela não tem disponibilidade para receber pessoas que ficam em permanência a estudar, porque ela não está acostumada a ser não está acostumada a trocar, ela está acostumada a mandar e a fazer obedecer. Então o que acontece é que essa troca académica é bem mais complexa, eu já imaginava, muito mais complexa, é capaz de demorar muito tempo. Eu não desisti dela, mas acho que ela vai demorar bastante tempo, mais tempo. Então, no meio caminho, e não só porque não consegui ainda, digamos, uma relação permanente com a polícia, mas no meio caminho eu estou muito interessada em estudar a segurança privada e em estudar todas essas facetas mais plurais do policiamento que traduzem essa relação entre público e privado e que não tem sido também muito alvo de reflexão no Brasil, porque toda a gente começou a olhar para a polícia, mas para a violência policial sobretudo, né? Como eu já vos expliquei que eu não parto de um princípio definido, eu não vou estudar a polícia a partir da violência, né? Como eu não poderia fazer isso por causa de todo este caminho etnográfico, eu fui por outra via, né? Estou tentando pesquisar essas dimensões cruzadas dos policiamentos mais fluidos e entre público e privado, né? Então, a partir de agora, as coisas vão caminhar, mas digamos que mudei completamente de foco, né? A polícia portuguesa deixou, é do passado, já é do passado, agora é aqui. Não sei se deu para entender, é bem complexo, né? Sim, sim. Nossa, a pesquisa é super interessante, a forma de trabalhar, justamente esse trabalho etnográfico é muito interessante. É muito rico humanamente, né? É muito rico, porque a gente conhece gente muito diferente, umas pessoas completamente diferentes, né? E muitas pessoas que nós não conheceríamos se não fosse por via dessa abordagem
né? Porque não está no nosso dia a dia, né? Tanto que muitas vezes os antropólogos eles se sentem um pouco o bicho fora d'água, se sentem um pouco peixe fora d'água, né? Porque não são nem o cientista político que se dedica à obra de um autor toda a vida, né? A revisão da literatura, né? Não são nem o sociólogo que tenta perceber a nação, né? A organização da nação, o pensamento da nação, e nem o cientista físico que está no laboratório a testar as moléculas, né? Ou que está a pensar. Então, o que acontece é que os antropólogos são muito engajados, não é só engajados politicamente, mas são muito engajados socialmente com outras esferas da vida social. Isso faz com que, por exemplo, um campus universitário seja uma certa artificialidade para nós, porque nós nunca nos sentimos completamente abarcados numa realidade tão concreta, né? Ao mesmo tempo, isso também nos dá uma capacidade de pensar o mundo bem diferente, né? Bem diferente, porque estamos sempre em conexão com outras subjetividades, com outra forma de pensar, né? E, curiosamente, eu até queria salientar isso porque acho importante, tem sido uma questão muito interessante neste campo da antropologia do policiamento e da segurança em geral, é que muitas das pesquisadoras são mulheres. É engraçado, né? Muitas das pessoas que fazem trabalho de campo com mais tempo, que fazem muito trabalho de campo, que fazem uma investida enorme no campo, muitas das... tem acontecido, são mulheres, pelo menos há tantas mulheres como homens, né? O que não seria à partida uma coisa muito intuitiva, né? Mas é um mundo de homens. Como assim? Vocês conseguem? Mas não, por vários motivos, várias colegas, nós temos uma rede, aliás, isso levou-nos até a organizar seminários e organizar mesas de painéis em congressos sobre esse assunto em particular. Faz diferença ser mulher estudando homens armados? Qual é a diferença que faz? Qual é o nível, qual é o nosso limite nesse conhecimento mais íntimo? Quais são os problemas que surgem? Como é que a gente lida com as dificuldades? Como é que... E ao mesmo tempo, que lugar é o nosso académico, né? Porque continua a haver uma certa reserva no meio académico em relação às mulheres académicas. Isso é um fato, né? Então, assim, tem uma série de aspectos também desse ponto de vista digamos assim, dos pesquisadores da antropologia, do policiamento e da segurança, que mostra também uma inovação, né? Que é essa questão das mulheres a estudarem mundos de homens, né? Então, mundos masculinos, mas também mais do que masculinos, mundos militarizados, mundos armados, mundos onde a violência é uma linguagem. E eu penso que essa presença das pesquisadoras faz de facto muita diferença nos resultados. O nível de muitas vezes de conclusões um pouco mais sofisticadas e ainda mais assim ousadas se deve ao facto de serem mulheres a trabalhar em contextos masculinos. Nesse episódio do Orelha de Livro, conversamos com a professora Suzana Durão sobre a obra Policiamento e Governança Contemporânea, a Antropologia da Política na Prática. O livro está à venda no site da editora da Unicamp, que é www.editoraunicamp.com.br, e também em diversas livrarias. Se você estiver pela Unicamp, pode comprar o seu exemplar nas lojas da própria editora. Tem uma no Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, e outra na Biblioteca Central. Esse programa foi apresentado por Marcelo Gaudi e Beatriz Guimarães, com trabalhos técnicos de Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. Até mais! Termina agora Orelha de Livro, uma produção, editora da Unicamp. Continue com nossa programação.